Oi, gente! Começando mais um episódio do nosso podcast Histórias de Orlando. Eu sou a Mari e comigo meu amigo Rafael Sarmento. E aí, meu povo lindo, tudo bem? Quantos episódios, Mariana? 100! Chegamos! Uhul! Episódio Veio 100. aí. Chegou, cara. E vou te falar uma coisa, hein? A gente não vai gravar lá no episódio 100 que a gente tinha combinado. Mas veio até a gente. Veio até a gente. Veio até a gente. É isso. Fica aí, então, que você vai ver já já o episódio especial que a gente tem hoje. Correto? Corretíssimo. Recadinhos, Mariana? Recadinhos. Ah, recadinho. Parques Express, falando muito sério, gente. Parques Express é a agência oficial do podcast História de Orlando. Então, se você precisar de ingressos para todos os parques, Disney, Universal, SeaWorld, Califórnia, pode mandar uma mensagem para a gente que a gente vai te responder, inclusive hoje, no domingo. Sim. Pode mandar mensagem que a gente está disponível para tirar todas as suas dúvidas. Se você quer ir para a Disney com qualidade, elevar a sua experiência na Disney, você precisa conhecer o guiamento virtual, que é o famoso fura-fila nos parques da Disney, né? Hoje os parques da Disney são sempre lotados, a demanda é muito alta, né? E a gente tem um serviço que guia você através daqui do Brasil, onde você não precisa ter trabalho no parque. Você só tem o único trabalho de mandar mensagem pra gente, avisando que entrou na atração e a gente já tá marcando a próxima pra você. Tá com criança, tá com idoso, o cara tá com um grupo grande, é a melhor coisa. Quer ter uma experiência elevada, guiamento virtual, você precisa conhecer esse serviço. Lá no nosso Instagram, @ParquesExpress, tem depoimento de dezenas de clientes que estão lá de dentro do parque, mandando um vídeo pra gente, né? Olha, obrigado, consegui fazer o que eu queria, consegui calma para poder ir no restaurante, conseguir ir numa loja, conseguir fazer as atrações. Então, historiasdeorlando.com.br/WhatsApp, pode mandar mensagem hoje para garantir a sua vaga, para poder, no serviço de guiamento virtual, que as vagas são limitadas, correto? Sim, corretíssimo. Perfeito? Perfeito. E se eu estiver lá em Orlando, quiser alugar um carro... Carro a gente recomenda a Trinos Rent a Car. A gente só indica empresas que a gente confia, senão a gente não indicaria. A Trinos já é parceira da gente, ó, tem muito tempo, né? É uma empresa de brasileiros, então ele entrega o carro em mãos pra você, mostra todo o Paranauê como é que funciona, o carro é diferente daqui do Brasil e tal. Tem uma promoção exclusiva aqui pro História de Orlando, que você fazendo a locação por no mínimo 7 dias, você ganha a alocação da cadeirinha infantil, que tá com criança é obrigatório, ou um chip de dados de internet, que também é obrigatório, você precisa de internet para poder fazer as suas coisas lá em Orlando. Então, a historiadeorlando.com.br/trinos. Fala com o Bruno lá, que eu te garanto que você vai ter um atendimento de primeira. Perfeito. Perfeito? E se eu quiser aproveitar e ficar numa casa maravilhosa, Você gosta, né? Você gosta, né, mano? Sua vida mudou, não mudou? Com certeza. Ficar em casa em Orlando, gente, é totalmente diferente do que ficar numa casa aqui no Brasil. As casas são bem mais confortáveis, você não perde a sua privacidade em ficar numa casa lá. Você pode ficar com um grupo grande, pode ficar com parente que você não vê há muito tempo, amigos de infância, não tem problema nenhum, porque você vai garantir a sua privacidade. São cozinhas enormes, salas enormes, né? O nosso parceiro Seu Sonho na Disney é uma casa de brasileiros que tem piscina, pode ser piscina aquecida, você pode combinar lá para usar a piscina aquecida quando estiver no inverno, né? São 5 suítes, 5 quartos, né? E cada uma tem o seu banheiro, então você fica confortável, dá pra você ficar ali com um grupo na sala, fazendo uma resenha, e à noite ir pra sua suíte, ver sua televisão, seu banheiro, seu closet, é muito espaçoso, cara. É historiadeorlando.com.br/Seu Sonho na Disney. A casa fica pertinho dos parques da Disney e pertinho do Walmart também. Pertinho do Walmart, isso é muito importante, tá? Fala com a Elane lá, fala que veio aqui do História de Orlando, que você vai ter um atendimento de primeira, Mariana. Perfeito. Perfeito? Bora? Por falar em atendimento, por falar em experiência, espera que eu tenho até anotações. Pois não. Eu tenho anotações aqui. Hoje, a gente está realizando o nosso sonho. Isso é verdade. Né? São 100 episódios que a gente gravou. Né? 100 episódios. 100 episódios. Estamos no episódio 100º. 100, isso é verdade. Desde o primeiro episódio, esse nome foi cogitado. Que um dia viria sentar aqui para contar pra gente a história dele, o quanto que ele desbravou aí trabalhando para essa empresa maravilhosa que a gente ama. Sim. Né? Então vou fazer uma introdução aqui. Ele abriu a divisão de parques e resorts da Disney Brasil, tá? Abriu, ficou 15 anos trabalhando na Disney, né? Foi líder global da Disney durante esses 15 anos. Ele foi professor na Disney University, professor, tá? E professor convidado também no Disney Institute. O meu inglês tá top, hein? Ele escreveu grandes sucessos, cara, grandes sucessos de livros aí. Ele escreveu a trilogia, né? A biografia do Walt Disney, do Roy e Ub Iwerks. Ub Iwerks, isso aí. Meu trava-língua, tá? Com a Juliana Oliveira, que já veio aqui também. Já veio, a Ju, que é um amor. Um beijo, Ju. É um amor, tá?
E ele é fundador do Instituto Seeds of Dreams, que Sim. hoje ensina métodos, cara, de atendimento, de experiência do cliente para todo mundo no Brasil inteiro, inclusive com imersões lá nos Estados Unidos também, cara. Sim. Com vocês, nosso convidado de honra, no episódio 100º, Claudemir Oliveira! Uhul! O mestre. Que alegria estar aqui com vocês. A Juliana já falava muito bem de cada um de vocês. E finalmente chegou o dia da gente se conhecer e poder passar aí um monte de informações bem legais para o público de vocês. Muito feliz de estar aqui no Rio de Janeiro. A gente está muito feliz, a gente agradece muito a você, agradece a Ju, o carinho que vocês têm pela gente, sem a gente se conhecer. Exato. O carinho, e a Ju a gente conhece pouco, a gente teve poucos contatos também. Mas o carinho é nítido, assim, é nítido o carinho que você tem pela gente. Bom, Obrigado. e sem contar que eu estou vindo da Ásia, especialmente Aí, ó, no centenário Que chique. do programa de vocês. Eu? Diretamente. Cheguei Direto. ontem, na verdade, Aí, ó. aqui, ó. Tá vendo? Malicuia aí, ó. Maricuia, exatamente. Eu sei que você esteve recentemente Aham, também, né? fui. Foi uma experiência absolutamente espetacular. É muito É muito sinistro, né? legal. Diferente, né? Bem É muito legal. A gente sempre começa com os convidados contando pra gente como é que foi a relação. Só que você tem uma relação enorme aí. Eu queria, assim, quem não conhece ainda, acho que muita gente conhece, mas quem não conhece ainda a tua história, eu queria saber como é que começou, porque como é que uma pessoa cresceu aqui no Brasil, né? E foi trabalhar, foi ser líder global de uma empresa desse tamanho. Isso é algo, assim, extraordinário. Então eu queria saber Legal. como é que foi essa jornada, sabe? Tipo, vamos voltar lá no... Legal. Sim. Como é que começou isso? Eu comecei na aviação. Então, para o pessoal da área do turismo aí, muitos me conhecem, porque eu comecei com a Eastern Airlines, que muita gente nem sabe que existe, mas era uma empresa aérea gigante americana, na verdade. Na década de 90 entrou no Brasil e a American Airlines comprou a rota da Eastern Airlines em 1990. E eu saí de uma empresa que estava para falir para a American Airlines. Então eu fui o líder do call center da American Airlines no Brasil e também das lojas da American Airlines. Eu comecei na American Airlines. Tá. Aí o concorrente United Airlines foi atrás de mim. Aí eu saí da American, fui para a United Airlines. Então a minha experiência era na área da aviação. Sim, isso dentro do Brasil ainda. Aqui no Brasil. Aí o que aconteceu? Em 95 a Disney estava buscando um executivo para abrir a divisão Parques e Resorts. Só para o teu público ter uma ideia do que é a divisão Parques e Resorts, a Disney hoje tem aproximadamente umas 225 mil colaboradores, mais ou menos. Aham. Todas as divisões, né? Parques e Resorts, licenciamento, área de comunicação, enfim, tudo isso aí. A divisão Parques e Resorts, desses 225 mil colaboradores, tem aproximadamente umas 170 mil pessoas. Caramba. Então é uma divisão gigantesca. As pessoas não têm Caraca. ideia. É muita gente. Então quando você pensa em cinema, pensa em toda É a mais parte de da metade, né, licenciamento, tipo? é mais da Sim, metade. sim. É mais. É quase 60%. né? Caramba. Viu? E essa divisão precisava ser aberta no Brasil, muita gente tem curiosidade, mas era para abrir um parque no Brasil? Não necessariamente. A ideia era dar suporte ao mercado que sempre foi importante para a Disney. E fomentar esse mercado. Exato, tá junto dos agentes de viagens, junto dos operadores, ou seja, era um mercado gigante que precisava ter alguém no Em Brasil. 95 não tinha essa divisão Não aqui. tinha essa divisão no Brasil. Tinha já licenciamento aqui, tudo Aham. certo. Mas a divisão Parques e Resorts não existia, que é essa divisão gigantesca da Disney até hoje. E eu tive o privilégio de ser o primeiro cast member, como a Disney, né? Vocês já falam aqui bastante isso aqui. Primeiro cast member, primeiro executivo da divisão Parques e Resorts do Brasil. Abri a divisão Parques e Resorts do montou Brasil. o escritório, tem tudo. Tudo junto com a equipe. Aliás, sempre que eu falar o Claudemir, vocês falaram Claudemir, o Claudemir é uma equipe, naturalmente. É com o ego, às vezes, faz com que a gente passe a sensação que foi tudo eu, etc e tal. Mas é uma equipe que eu tinha, uma nós boa montamos equipe, né? uma Tem boa equipe. Montamos aqui e foi assim que começou. O processo, que eu acho que é interessante o pessoal saber, é um processo totalmente diferente, né? Porque tudo começou com headhunters, que são os caçadores de cabeça, né? De altos executivos. Sim. Começa um processo que levou mais ou menos uns 6 meses e nesse processo a gente não sabe até quase o final do processo qual é a empresa. Quem é o contratante, né? Por segredo, mas né? Não dá para dar uma desconfiada, não? No começo não dá. Onde é que você começa a desconfiar? Óbvio, a primeira viagem para fazer uma entrevista vai ser em Orlando. Aí não tem como. Mas no começo não dá nenhuma brecha.
Né? Entendi. Você pode ter uma ideia que pode ser da área do turismo, porque como eu estava na American e na United Airlines, muito provavelmente seria nesse segmento, mas não necessariamente. Quando os headhunters buscam, não necessariamente vai ser alguém daquele segmento, pode acontecer. Mas depois do terceiro mês, aí começa literalmente um processo de entrevistas. Então, o que os headhunters fazem, vamos supor que eles tenham, sei lá, 20 candidatos. Eles fazem uma peneira desses 20 candidatos, e aí quando tem lá, sei lá, 3 que eles acham que são os 3 potenciais candidatos, aí é quando a empresa, eles te avisam que a empresa é tal e que vai ter entrevista com eles. Sim. E outro detalhe interessantíssimo, que muita gente não sabe, durante o processo de entrevistas, né, a Disney faz totalmente diferente. Então, por exemplo, me ligava um cara de Paris. Alguém de Paris vai ligar para falar com você. Mas não é um cara que eu vou trabalhar, nunca, provavelmente eu nunca mais vi essa pessoa na minha vida, mas era lá, um diretor de merchandising da Disneylandia Paris. Tinha uma entrevista com o cara. Legal. Aí, uma semana depois, ia ligar alguém, sei lá, da Disneylândia na Califórnia. Entendi. Entendeu? Várias áreas da empresa que não necessariamente eu ia trabalhar com essas pessoas. Você tá ligado a elas. Mas o que a Disney faz? Esses vários executivos que te entrevistam, eles fazem anotações sobre o candidato. E eles passam isso para quem realmente vai te contratar. Então vamos imaginar que o Rafa é o cara responsável pela área global que está me contratando para assumir isso aí, beleza? Tal. Quem vai dar a palavra final é você, Rafa. Só a Disney coloca um monte de gente para me entrevistar e passa para o Rafa dizendo, olha, o Claudemir realmente é muito bom. Ou se alguém não gostou do Claudemir, coloca lá. Não acho que ele é tão bom. Esse é para ter, provavelmente para ter outras perspectivas e aí. não ter nenhuma influência sobre nada, né? É isso aí. Legal. É isso aí. Se coincidir desses altos executivos terem gostado do Claudemir e o Rafa também, o Rafa está numa boa situação. Porque pô, todo mundo gostou, também gostei do Claudemir. Entendi, cara. Se acontecer do Rafa gostar muito de mim, me querer de qualquer jeito, mas ali das 10 avaliações, tem uns 6 que não gostaram de mim, acha que eu não tenho perfil para aquela vaga, a Disney disse para o Rafa, o RH da Disney disse para o Rafa, Rafa, olha, é com você, pode ficar à vontade. Você quer o Claudemir? Então, a decisão é tua, não tem nenhum problema. Agora, tá aí, ó, vários outros altos executivos estão dizendo que talvez ele não seja a pessoa. Então a Disney coloca, lógico, faz sentido. Então a decisão final é de quem vai realmente contratar, mas ele tem essa pressão caso aconteça. No meu caso, eu não acredito que teve grandes problemas, não. Mas ela faz isso nesses cargos bem altos, exatamente para ter certeza que estão contratando aquela pessoa que eles querem para assumir. E era, naturalmente, ou seja, a abertura do escritório, primeiro executivo da empresa. A imagem, né, da linha aqui. É totalmente diferente o processo, que é normal também numa grande empresa. Eles não vão fazer um processo desse com 77 mil colaboradores lá em Orlando, né? Seria impossível. Então, é um processo bem interessante. Não, maneiro, eu acho que serve para você, de fato, não ter nenhuma... até pela distância, talvez até ajude isso. Tipo assim, são pessoas que estão lá na França, cultura é diferente, é tudo diferente. Sim. Então ele vai, de fato, avaliar o que ele tem que avaliar. Ele não vai talvez, criar uma... Não é uma questão de afinidade, é uma questão de profissionalismo, entendeu? Exato. Você já tinha alguma coisa, quando você fez essas entrevistas, você já teve que demonstrar ou ter algo... de Disney dentro de você, alguma coisa assim, ou eles avaliaram a sua cultura para saber se você tinha uma cultura que poderia encaixar ali, ou você adquiriu isso com o tempo? Essa é uma excelente pergunta, né? A Disney tem uma frase famosa, né? Contrata uma atitude e depois a gente ensina as técnicas. Então a Disney, quando ela busca alguém, seja um alto executivo, seja qualquer profissional, e vocês vão ter várias pessoas que já trabalharam na Disney, inclusive num programa que eu e a minha equipe criamos, que a gente pode falar sobre isso depois, né? Que é esse programa que os brasileiros vão trabalhar em Orlando, na Flórida. Eu criei isso junto com a minha equipe na época que eu abri o escritório no Brasil. Muita gente não sabe disso. Ela tem essa preocupação gigantesca pela questão de atitude. Currículos são importantes, mas a Disney leva em consideração muito mais a atitude das pessoas do que necessariamente o currículo. O que acontece hoje muitas vezes nas empresas? O cara quer saber onde tu estudaste. A Disney acha que isso é importante, não há nenhum desmérito nisso. Se você tiver os dois, então, atitude e uma boa educação, meu, é matador.
Então, em nenhum momento a Disney fala que a educação não é boa, estudar numa Harvard não é legal, nada disso. Ela diz o seguinte, isso não é tudo. Não adianta o cara ter PhD na Harvard e ser grosso. Não vai trabalhar na Disney, entendeu? Então, não é só currículo, é muito mais atitude. Então, durante esse processo de entrevista, eles vão percebendo absolutamente todos esses detalhes nas entrevistas. Eles vão colocando, né? E, cara, como que tu vai fazer uma entrevista na Disney? Raramente você... Quem que você vai encontrar no mundo que você diz, eu não gostaria de trabalhar para a Disney? É raridade, né? Há exceções, é bem difícil, mas... eu sempre, quando me perguntam qual um dos motivos de a Disney ter tanto sucesso, né? O que faz a Disney ter tanto sucesso? Uma resposta que eu tenho é essa. A grande maioria das pessoas que trabalham para a Disney sonharam em trabalhar para a Disney. Imagino mesmo. Tu não tens como vantagem competitiva maior numa empresa do que ter os teus funcionários que sonharam estar ali. Concordas comigo? Sim. Com certeza. Isso não quer dizer que é tudo perfeito. A gente sabe que não é perfeito. Isso não quer dizer, entendeu? Mas ela tem essa grande vantagem de ter uma grande maioria daqueles 77 mil colaboradores ali, eles sonharem em trabalhar para a Disney. Essa é a grande verdade. Agora, a gente pode falar durante a entrevista, em vez em quando você encontra alguns que não estão dentro do perfil que deveriam estar lá. Mas aí, pô, são 77 mil colaboradores. É impossível todo mundo ser perfeitinho lá dentro. Mas aí existe um processo de treinamento, de avaliação, e se o cara não tiver o perfil, uma hora ele vai sair. Entendeu? Uma hora ele não vai ficar lá. Aliás, existem pesquisas que dizem que quando a pessoa entra na Disney e ela não consegue entender a cultura da empresa, ela mesma é expelida. Ela mesma toma decisão. Eu imagino. Entendeu? Você não se sente naquele ambiente. Exato. Tá todo mundo feliz, todo mundo contente, todo mundo tem prazer em agradar o próximo e você não. Tipo, e não é todo mundo que seja apaixonado. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo uma visita técnica em outra grande empresa, Harley Davidson, né? Sim. A gente faz visita além da Disney em outras grandes empresas, a Apple, Harley Davidson, Nordstrom, todas essas grandes empresas lá, não só Disney. E eu lembro como hoje, uma menina assim, bonita, linda, parecia uma princesa. E alguém perguntou ali, do nada assim, Orlando, a Harley Davidson, perguntou para ela assim, Mary, você não gostaria de ser uma princesa da Disney? E ela em milésimo de segundo, jamais. Todo mundo no grupo ficou assustado, porque esperava como você vai dizer que não gostaria de ser uma princesa da Disney? Não. E ela falou, não, a cultura da Disney não é a cultura que eu quero. Eu prefiro a cultura como a da Harley, que eu me sinto mais à vontade. Posso ter minhas tatuagens da forma que eu gosto. Entendeu? Então, não quer dizer que todo mundo vai gostar da filosofia Disney. Mas aqueles que entram, em geral, é uma generalização, sonharam em entrar lá. Então, você tem uma vantagem competitiva muito grande. Essa é a grande verdade. E eu posso estar errado, mas eu acho que não tem a ver tudo a vontade de trabalhar lá e fazer com que os profissionais, principalmente a grande massa dos Estados Unidos, que é maior, trabalhar lá, não tem, em nenhum momento a gente entra no aspecto financeiro, salarial, benefício, que é o que a gente costuma ver no Brasil, né? Sim. Eu vou pelo salário, benefício, melhor, sabe, tipo, garantido. Não, em nenhum momento tem essa variável entra numa equação você querer trabalhar ou não. Você quer trabalhar lá porque você quer, no teu dia, eu imagino, né? Eu, por exemplo, pelo seu dia, você acordar de manhã e ficar contando quantas pessoas você tocou, quantas pessoas você... Sabe, você fez uma coisa especial, chegar no final do dia, você tá... Porque eu acho que tudo volta. Tudo que você faz pra alguém, volta. Sim. Né? Volta. Então faz coisa boa, volta coisa boa. No final do dia, você tá recheado de coisa boa. Tanto que você fez coisa maneira ali pra aquelas pessoas no seu dia. Em qualquer área dentro da Disney. Seja no estacionamento, dentro da lanchonete, dentro da cozinha, entendeu? Tipo, em qualquer área. Isso no segmento de parques, que é o que a gente mais vive, né? No dia a dia. E no seu contexto, a Disney não é a empresa que mais paga lá em Orlando. Pessoal que trabalha ali no dia a dia. Sim. Aí está uma prova que não é só isso. Não é só isso. Claro que as empresas, né, existem movimentos dentro da empresa que precisam também melhorar também essa parte salarial, uma série de coisas. Vocês sabem disso. As empresas precisam entender que os funcionários precisam ter as melhores condições, tudo isso aí. Mas o cara que trabalha na Disney, o fato de ele estar trabalhando, ele não ganha mais do que a Universal, muito mais do que a Universal. Às vezes até menos. Então, não é salário, apenas salário que vai fazer alguém
se encontrar num trabalho, se engajar num trabalho. Inclusive há outras palavras, né? Há estudos que falam que engajamento é muito mais em relação a propósito do que salário em si. Sim. Em nenhum momento estamos dizendo que salário não seja importante. O que estamos dizendo é que não é o fator principal para alguém se engajar. Uhum. Né? Sim, com certeza. A gente ainda vai falar bastante do Instituto, eu quero saber tudo, só que eu queria saber um pouco sobre a unidade do Brasil. Né? Tipo assim, o que ela foi criada e o que mudou de quando não tinha, né? Tipo, não tinha nada aqui. Então, eu imagino que as informações para os brasileiros eram mais difíceis, mais demoradas. O brasileiro não tinha tanto acesso ao que era um parque e tal. Então, o que mudou nesse tempo, que desde quando criou-se a unidade aqui no Brasil, que tem, acho que é sede em São Paulo, né? Isso. E o que mudou para os brasileiros? O que o brasileiro passou a ter de acesso a parque, de informação, de comunicação? Exato. Foi muito importante porque, como não havia um contato direto com os operadores, agentes de viagens, eles não tinham muita ajuda da Disney, muito suporte da Disney, do ponto de vista, né, de criar os catálogos, criar as brochuras, ou criar treinamento sobre o produto da Disney e tudo isso. Estando aqui, né? Estando aqui, exatamente, exatamente. Então, a função do meu escritório, vocês querem esperar isso aí ou é normal? Eu posso voltar sem nenhum problema. Eu não sei se eu estou esbarrando em algo aqui não, né? Não, foi dar uma esbarradinha leve. Não, beleza. E eu volto tranquilo, viu? Estou acostumado. Porque quando aparece você, não pega. Ah, legal. Então desculpa aí, viu? Legal. Então, onde que eu estava? Deixa eu voltar um pouquinho. Eu vou voltar, porque aí depois é fácil colocar, né? Então, essa pergunta é muito importante porque antes de ter um escritório exclusivo, voltado para a divisão Parques e Resorts, um agente de viagem, por exemplo, um grande operador, não podia ligar para a Disney, que já existia no Brasil, para perguntar sobre os parques. Porque o cara lá de licenciamento não entende nada. Não entende parque. O cara da divisão de cinema da Disney não entendia nada de parques. Precisava realmente ter um escritório no Brasil. Então, a função foi essa, de nós podermos dar esse suporte ao terceiro maior mercado do mundo. Então, só para vocês saberem, na época era Reino Unido, número 1, dos mercados internacionais. O Canadá, número 2, o Brasil, 3 e México, 4. Esses números ainda são bem parecidos até os dias de hoje. Tá, mercado que você diz que... internacionais que trazem clientes para Orlando, para a Flórida ou para a Califórnia, principalmente para a Flórida. Então, era um mercado muito importante que precisava realmente ter um executivo, uma divisão para cuidar disso. Top 3 ali, top 4. Exato. Muito relevante. Exato. Então, abrimos o escritório, começamos esse relacionamento com os operadores, com os agentes de viagens, né? E uma razão pela qual a Disney decidiu abrir o escritório no Brasil, essa é bem importante para vocês e para quem está nos ouvindo, é que a Disney estava tendo alguns problemas de comportamento nos parques nos anos anteriores. Caramba! Lembrem-se que na década de 90 havia aqueles grupos gigantescos, né, das grandes operadores, na época Estela Barros, Dimensão Turismo, para quem é 400 pessoas. Não, era uma invasão nos parques. Hoje você ainda vê muitos grupos, nada comparável. Os caras entra na tua frente na fila. Nossa, não! Era invasão. Tá? A dimensão era umas camisetas laranjinhas, sabe? Então, com aquela do Pateta ali. Laranjinha, sei lá, Estela Barra era azul. O parque era lotado disso aí. E não tinha. E aí o que aconteceu? O que aconteceu é o seguinte, que os americanos começaram a se queixar desses grupos, porque tinha muita bagunça lá nos parques. Nossa. Muita gritaria, muita como é que algazarra. Fala? Algazarra, exatamente. Cortar filas. Mentira! Cortar filas era o nosso problemático lá. Então a Disney queria saber como que a gente iria arrumar isso. Porque ao mesmo tempo que ela gostava do público brasileiro e sabia da importância do mercado brasileiro, ela também não queria receber cartas de reclamações do que estava acontecendo lá. Né? Adolescentes gritando, tudo isso aí. Então quando me contrataram, queriam resolver isso. E isso vai estar dentro da tua pergunta, né? O que foi feito aqui?
e que tem muito a ver com a experiência do cliente. O que a Disney fez, um caso real que eu vivi como executivo da Disney, que realmente é bem interessante. Como é que eu vou resolver essa situação? Eu preciso conhecer. Então a primeira coisa que eu fiz fui para os parques na época e fiquei lá observando por horas o que estava acontecendo e menos de meio-dia, menos de 4 horas de observação eu já falei, eu já sei o que está acontecendo. Eram os guias mal treinados. Putz. Não eram os adolescentes. Você vai na causa raiz. Na causa raiz. Aí é legal o que você falou, porque o que acontece? As reclamações vinham assim. As cartas de reclamações diziam: se esses adolescentes continuarem vindo, não voltaremos ao parque da Disney. Então a acusação era em quem? No adolescente. Uhum. Mas você falou a causa na raiz, né? O que eu vi lá? Eu vi a raiz. Eu percebi que não era o adolescente. Então, o que o cliente ali americano, ou chinês, ou quem quer que seja, estava vendo e não estava gostando, ele estava vendo uma consequência de não ter uma liderança de guias ali dentro do bar. Liderança preparada, né? Pessoas preparadas. Então, eu cheguei de volta no escritório da Disney e falei assim, olha, pelo que eu observei, não são os adolescentes. Aí os caras olharam para mim e falaram, pô, tu nem entrasse na empresa, você já está discutindo se a pesquisa está certa ou está errada. A pesquisa está dizendo aqui, ó, Claudemir Oliveira, que são os adolescentes. Está vendo aqui a cartinha? Mas não é o adolescente. Mas está aqui, o cliente reclamou dizendo que é o adolescente. Portanto, para o adolescente, não é o adolescente. O cliente, ele tá com uma visão superficial. Ele não tem um olhar clínico para saber qual é o problema. Você não pode ir na visão superficial do que as pessoas estão falando, né? Aí eles falaram, tá, o que você pretende fazer? Falou, não, só temos uma saída, fazer parcerias com os grandes operadores do Brasil para que isso não ocorra. Então aí começa o meu trabalho firme aqui. Foi sentar com a Dimensão, sentar com a Estela Barros, sentar com a Tia Augusta na época, todos os gigantes, Grantu aqui no Rio de Janeiro, todo esse pessoal. Falaram, pessoal, é o seguinte, estamos tendo um problema e nós vamos resolvê-los. Então, por exemplo, os guias que vocês estão mandando para Orlando não estão preparados. Vocês estão dando tiro no pé. Até porque não deve ser fácil mesmo você nos anos não, 90. Não, e era uma época seguinte, as companhias aéreas, você vendia 100, você tinha 10 gratuitos. Então você vendia, a cada 10 bilhetes vendidos, tinha um grátis. Caramba. Que era usado para os guias. Ah, tá. Era usado para os guias. O que as empresas, as grandes operadoras faziam, né? Chegava para o filho e falava, filhinho, já foi para Orlando? Não. Quer ser guia? Então você vai ser o guia, tem o ingresso Sem aqui. preparo, né? Sem nada, nem inglês falavam. Não, aí... Pô, tu imaginas a fila, tem um problema nas filas das atrações. Nós tínhamos problema nas filas das compras de restaurante. Restaurante. Chegava lá, tem que andar essa fila. O cara não falava inglês, ficava escolhendo. Não, Nossa. Então, tudo isso aí. Aí o que aconteceu? Então, o que eu fiz? 2 coisas. Eu precisava trazer para o meu lado quem? O dono da agência, o grande operador, aproximar, né? E o guia. Eu queria que ele comprasse a minha briga. Sim. Briga no bom sentido, de resolver esse problema. Sim. Então eu cheguei para o dono da agência, na época lá, Luiz Barros, a Estela Barros, todos eles, e falei assim, olha, o que a gente vai fazer? Eu convenci a Disney a dar os ingressos de graça de todos os teus guias para a temporada de julho. Você já imaginou dar de graça para o dono do Estela Barros? Você está falando em milhões. Sim. Milhões. Né? Só que eu falei pro Luiz e pros donos. Eu falei assim, tô te ajudando. Pô, Cláudio, tá me ajudando demais. Então, você vai me fazer um favor, não vai? Vai. Então, você não vai contratar qualquer um para seguir lá em Orlando. É um investimento. É um investimento que eu tô fazendo em vocês. Sim. Vocês me ajudam. Deixa eu falar com o teu RH, entendeu? Não manda alguém despreparado. Não manda alguém despreparado. Vamos treinar esse pessoal. Se você tem 2 guias, o principal e aquele acompanhante, né, o sênior e o mais não tão sênior, manda um que fala inglês e o outro ainda não fala inglês. Eu não vou te forçar, os 2 falam inglês, mas pelo menos um tem que falar inglês, tal, beleza, tal. Aí eu agradei quem? Eu trouxe para o meu lado os donos das operadoras. Então, beleza. Isso brigando com ele aqui, né? Esse aqui passou, ó. Pra ele soltar a mão, você já viu, a mão dele fica até pra trás, ó.
A mão dele fica até para trás. É só olhar. Ele não entrega nada, absolutamente nada. É assim, ó. Assim, não larga nada, nada. Para arrancar isso desse rapaz foi uma loucura. Claudemir, você tá louco, é muito dinheiro. Como assim? Vamos Como resolver assim? esse negócio. Não existe isso, né? Vamos fazer esse negócio acontecer. Aí eu precisava agora o guia. O que eu fiz com o guia? O guia, eu já sabia, e eu acho que é assim até hoje, ele recebia um valor diário. Então, sei lá, a Sheila Barro te contratava para ser um guia, falava, ó, vou te dar $150 diários. Então, 10 dias, $1.500. Só que eu sabia que desse dinheiro aí, a Mari teria que pagar o café, o almoço e a janta. Ou você, se fosse guia. Aham. Então eu falei assim, eu vou na jugular agora. Eu vou botar a juguinha pro meu lado. Vou na jugular. E o que eu fiz? Eu fui para os restaurantes nos parques, tipo Magic Kingdom, Epcot, isso aí. Falei assim, ó, você está interessado que eu traga um movimento maior para o seu restaurante aqui na Fantasyland, em vez do restaurante do Tomorrowland? O cara falou, mas óbvio. Porque Caraca! existe, porra, existe faz todo disputa sentido interna lá dentro. O cara, que é gerente do restaurante em Fantasyland, ele está competindo com todos os restaurantes lá dentro. Sim. É. Ele vai parecer bonito pro diretor-geral do Magic Kingdom, baseado na produção dele lá. Então, Gente, olha. Sensacional. então eu cheguei nos caras e falei, não, claro, lógico. Eu falei, olha, é o seguinte, eu só quero que você dê para esse guia a comida dele. Ele vai trazer 40, 50 para cá. Eu falei, pô, claro, óbvio, café, almoço, o que você precisar. Aí o que aconteceu? Todos os restaurantes de todos os parques da Disney descobriram. Aí o telefone era tocando o tempo inteiro. Calma, Também quero, pô, não que tem problema. isso? Meu. Cheguei no guia e falei pra ele, eu vou te ajudar, meu. Aqueles $150 que você está recebendo, tu vai gastar quase nada. Ah, é. Se estiver dentro do parque da Disney, Pô, entendeu? Vai ter um voucher, vai receber um voucher lá e você vai poder levar em determinados horários, leva o teu grupo, você vai ter o teu de graça lá. Então, o que eu fiz com essa estratégia? Eu trouxe para o meu lado o dono operador da operação, das operadoras e trouxe o guia. Mas aí avisei a todos, ó, os guias vão ter um crachá que a gente vai criar, que é o que vai dizer que ele foi treinado pela gente, pela Disney. Sim. É com esse crachá que ele vai tirar lá em Orlando esses os vouchers. vouchers. E é o seguinte, vou estar de olho. É isso aí. Se eu pegar um guia dormindo num banquinho nos parques e o grupo solto, vai voltar para casa, porque eu vou primeiro pegar o telefone e ligar para o dono da operadora e falar, não quero mais o João da Silva aqui do meu parque, porque ele não está fazendo o combinado. É isso aí. Então vocês não brinquem comigo. Não brinca comigo porque eu estou colocando, né, todo meu esforço lá em cima, os caras lá estão duvidando ainda porque é muito dinheiro e vai ter que dar certo esse negócio. E deu tão certo que até hoje as coisas funcionam Desse mesmo bem jeito. melhor. Meu, funciona, treinamento é um negócio impressionante. Impressionante. E aí, todo ano tinha uma melhoria, porque a Disney fala muito em melhoria contínua. Ela fala que você tem que melhorar tudo. Então, o primeiro ano, o que aconteceu? Depois de treinar esse pessoal, aí treinava no Brasil inteiro, o pessoal dizendo Presencial como... ou online? Presencial. Presencial. Porra, viajava o Brasil inteiro, lotava. Lotava São hotéis e Paulo, tal pra fazer. Lotava. Que legal. Tinha que ter segurança, porque o pessoal que não conseguia vagas para o treinamento entrar. não poderia ter esse benefício. Tinha que ser credenciado. E eu e minha equipe fazíamos isso pelo Brasil. Então era um tour pelo Brasil. Caraca. Chegava nas cidades, gente aparecia lá de madrugada, não tem mais vaga. Não, mas eu preciso, não tem mais vaga, não tem como. Caraca. Aí veio a primeira temporada, adivinha? As cartas foram lá embaixo. De cara já diminuiu. Muito bom. Primeiro ano, de cara. Aí a Disney falou, porra, tá funcionando. Cara, que educação é tudo, né, cara? Sensacional. Preparo é que tudo. isso. Tudo. Porra, preparou, não contratou qualquer um, não mandou qualquer um, entendeu? A gente treinou, meu, funcionou. E aí a Disney chega e pergunta o que mais você quer. E aí todos os anos a gente tinha algo diferenciado para o público brasileiro.
Por exemplo, eu criei na época com a minha equipe um programa chamado Disney Summer Nights. O que era o Disney Summer Nights? Imagine o Disney Hollywood Studios. A gente fechava às 10 da noite até às 2 da madrugada, das 10 até as 2 da madrugada, só para os adolescentes brasileiros. Caramba, que legal. Indiana Jones em português. Ah, não. Ah, sim. Caraca, que maneiro, cara. Indiana Jones totalmente em português para os clientes brasileiros. Que legal. Torre do Terror e Rock and Roller Coaster até as 2 da madrugada, só para eles. Aí, poucas pessoas ali, tipo, entra à Óbvio. vontade. Mas qual foi a minha sacada na época? Lembra que eu estava melhorando a cada ano. Existia vários problemas. Problema de filas, problema de hotéis. Primeiro, cada ano a gente ia melhorando isso. Então, nesse dia que eles iam ficar até as 2 da manhã, você concorda comigo que o guia de turismo não precisava ir às 8 horas da manhã para o parque, Sim. 9 horas da manhã. Sim. Ele vai ficar até as 2 da manhã. Sim. Então, geralmente, esse dia era um dia livre pela manhã. Ou piscina, ou fazer compras. Então eles chegavam mais à tarde no parque. O que acontecia? Se eles sabiam que iam ter com exclusividade as 2 principais atrações na época, sem filas, por que eu vou entrar numa fila agora de 2 horas? É, claro. Sim. Então o que eu fiz, na verdade? Eu tirei, para evitar problemas durante aquela tarde, esses grupos num formato imperceptível, para não ter nenhum atrito, não ter nada, até eu resolver todos os problemas que precisava resolver. Então eu não tinha atritos de filas, eu não tinha atritos de reclamações de filas, de grito em fila, de corta-fila. Criou uma solução paliativa ali para ir resolvendo, e fomos resolvendo. Né? Agora, o que eu tenho mais orgulho, né, por exemplo, mapas em português. Isso não tinha. Não existia. O que você entra hoje no parque da Disney, lá em Orlando, vê um tinha mapinha mapa em em português, português não antes? tinha nada. Caraca. Nada. Tinha sinais, cardápios em português. Tudo isso veio na minha gestão e da minha equipe. E o Brasil nessa época, quando não tinha, o Brasil já estava no top 4, top 5. Sim, ali. não tinha. Existia lá cartas, às vezes, que faziam uma cartinha que, pegava alguém que falava espanhol, com erros de português, bem-vindo. Porra, o que é isso? Era o que tinha antes. Pô, passamos a ter mapas. Então, você pega hoje um mapa num parque da Disney, foi devido a esse programa que nós criamos quando eu abri o escritório da Disney no Brasil, junto com a minha equipe. Né? Você vai entrar num restaurante hoje, tem um cardápio em português, tudo dessa fase. Agora, a parte mais difícil que as pessoas não entendem é assim, porra, mas que legal, é fácil pedir para colocar um mapa. Fácil, é? Apesar de o Brasil ser um país super importante para a Disney, você está falando de uma porcentagem mínima. Sim. 90% dos clientes que estavam entrando no parque ali, 95% americanos. Sim. É. Como é que tu chega para dentro e ficaram mapas em português? Me coloca sinais aí em todo o parque em português. O cara olha para tua cara e dá risada na tua cara. Não, menos. Porque o investimento de ser alto, né? Não, e porque, apesar de o mercado ser muito importante, é uma minoria. Sim. Aham. Eu não posso mudar todos os sinais do parque agora, colocar tudo em português, quando eu tenho 5, apesar de ser importante, ter isso aqui comparado com todo mundo que está dentro do parque. Então eu também tinha que ter a sensibilidade de convencimento com os executivos e que eu entendia isso e que eu não queria que colocasse no parque inteiro. Mas aí eu pedia, coloca na atração principal, já me ajuda. Coloca nos restaurantes principais, já me ajuda. Foi assim que eu negociei com os caras, entendeu? Mas o que a gente tem até hoje nos parques é fruto desse trabalho de melhoria contínua para atender um mercado brasileiro. A própria Disney ensinando como que ela faz internamente para agradar o seu cliente, porque era um cliente business to business, né? Que eram os operadores, mas foi a forma que nós encontramos de fazer isso. Caraca. E o tiro de misericórdia, que aí foi o que me levou aos Estados Unidos, foi os brasileiros em trabalhar em Orlando. Quando eles me perguntaram o que mais você quer, falei para eles. E eu cometi um erro na época que eu estava falando, né? Me expressei mal, na verdade. Eu disse assim, eu quero pessoas falando português nos parques.
Aí o vice-presidente olhou para mim e falou, não, mas isso aí a gente consegue. A gente tem vários americanos que estudam em universidades aqui e, pô, fácil. Aí eu levantei a mão e falei assim, eu acho que eu me expressei mal. Eu não quero americano falando português com o meu cliente brasileiro. Eu não quero chinês falando português. Não é uma questão... Vou até olhar na câmera ali, olha. Não é uma questão de língua, é uma questão de cultura. Eu preciso, se possível, que vocês comecem a contratar brasileiros. Pode fazer isso por mim? Pá, fizeram. Foi rápido isso? Pô, foi rápido, porque como estava dando muito sucesso, Sim. então foi As coisas fácil estavam aprovar. funcionando. Não, pô, os parques. Às vezes, por exemplo, orçamentos, para fazer esses treinamentos e tal. Às vezes, o orçamento que nós tínhamos não era para isso, era para outras coisas. Mas os parques, vendo o resultado, eles se reuniam, falavam, estou te mandando $200 mil aqui do Magic Kingdom, 100 do Animal Kingdom. Pegavam esse dinheiro, os próprios parques, vendo os resultados, pegavam do orçamento deles e passavam para o Brasil, e eu usava isso naturalmente para fazer a coisa acontecer. Cara, é muito legal. Maneiro, cara. E já tinha esse programa para outros estrangeiros? A Disney já tinha, na verdade, por causa do Epcot. Aham. Quando eu fiz o pedido para ter brasileiros trabalhando, eles viram que não era um grande problema exatamente por isso, que eles já tinham uma certa experiência. Mas não havia um programa voltado exclusivamente para o mercado brasileiro, para contratar brasileiros para trabalhar. E o exemplo que eu dei na época da diferença de língua e de cultura foi super simples. Eu lembrei na hora de uma criança perdida. Sim. Então eu falei para eles, sim. olha, se você tiver uma criança perdida, se você tiver alguém que fale a língua, mas não a cultura dessa criança, não vai resolver. Então imagine assim, a criança está chorando. E um americano se aproxima dessa criança. E a cultura do americano é diferente da cultura do brasileiro. Totalmente. Ele provavelmente vai se aproximar, vai falar a língua dela, bom dia, posso ajudá-la, e ela vai entrar em desespero ainda maior, porque não é isso que ela está esperando. Ela está esperando um abraço, um jeito nosso. Cadê sua não é mamãe, verdade? seu papai? Onde foi? Deixa eu ver se viu sua Com mamãe. certeza. Qual o telefone da mamãe, você sabe? Acabou. Ah, Então não era uma questão de língua, Cara, era uma sinistro. questão de cultura. Não, é fascinante essa história, né? E dentro desse contexto da criança, a Disney também nunca diz para uma criança se ela está perdida, né? Sim. Ela não fala assim, você está perdida, porque ela vai entrar em desespero. Sim. Ela sempre vai falar assim, os seus pais se o perderam contrário, de novo, é né? o contrário. Que tem muito a ver Muito com bom. psicologia positiva, que é outro foco Sim. que eu e a Juliana temos nos nossos treinamentos. Você se perdeu de... Você não, né? Os seus pais se perderam de novo, eu não estou acreditando. Porque você está aqui, ó, em frente ao castelo. Eu não estou perdido. Você tá perdido? Não, estamos aqui no estúdio, não estamos perdidos. Onde é que estão Muito seus bom. pais? Aí tudo perdido. É uma perdição mesmo. É um jeito, tudo é um Muito jeito. legal, né? E aí você até brinca com a criança. Mas vem cá, eles se perdem sempre, e a criança toda semana. Olha, eles se perdem no shopping, se perdem na igreja. mercado. Mas a gente sabe que é a criança, né? E o legal da Disney, não sei se você sabe, mas na Califórnia, ali perto do Guest Relations, tem uma placa dizendo assim, ó, Parents, Lost Parents. Né? Cara, que legal. Não, é sensacional, não é? Pais perdidos, crianças, perguntar aqui. Então, quando o cast member, né, o colaborador da Disney, como chamam, né, cast member, leva essa criança para o Guest Relations, e provavelmente o pai já acionou, perdi a minha filha e tal, o cast member entra no Guest Relations e diz, pessoal, os pais dessa criança aqui se perderam de novo. Vocês não vão acreditar. Caraca, que Aí o cara maneiro. falou, não, inclusive, eles já acabaram de se comunicar, então tá tudo bem. É espetacular. Nossa, é uma... Absolutamente Cara, espetacular. é cinematográfico a parada, é né? um espetáculo É um mesmo. espetáculo, né? até pra Incrível. uma criança se perder é um espetáculo, cara. É incrível. É por isso que a empresa é o que é. Cara, Com todos os sinistro. problemas que todas Sim. as empresas têm. Acaba ficando Mas é uma experiência pequeno, espetacular. esse problema.
E em relação. O que você liderou aqui no Brasil foi parques e resorts. Né? Isso. Então não é só parque. Sim. Isso. É resort também. Boa, E o boa, que isso boa, foi? boa. Eu sou apaixonado por resort, visitei Boa. alguns resorts. Eu nunca tinha tido uma experiência em resort da Disney. Exato. E fui visitar a primeira vez, né? E visitamos ali a linha mais simples, ali, convencional, vou dizer assim, mais acessível pra gente brasileiro. E, cara, eu já achei, assim, algo extraordinário, assim. Tipo, eu fiquei bobo. Imagina, eu não visitei ainda os resorts de luxo, mas o dia que eu visitar, acho que eu vou virar ali, entendeu? E isso, a Disney Brasil também interferiu numa mudança para ter acesso ao... Porque eu tive a sensação que no passado era algo inacessível e hoje eu acho que já é algo muito mais acessível, entendeu? Os treinamentos nossos, naturalmente, além dessa responsabilidade de resolver essa questão de um melhor atendimento nos parques, é óbvio que eu era responsável por venda não só dos ingressos, como dos hotéis. Dos hotéis também. E muita gente não sabe, mas a Disney tem, entre os hotéis próprios dela e mais os, né, que ficam dentro da propriedade, mais de 80 mil quartos de hotéis. Meu, é uma loucura. Só para vocês terem uma ideia do nível, a cidade de São Paulo, se for buscar hotel, não tem o que só a Disney tem lá dentro da propriedade deles. De hotel ou de quarto? Hotel de quarto hotel. Caraca, que isso. Agora, o que muita gente não sabe, que eu acho que é importante eu trazer para os teus seguidores, é a questão de como que a Disney foi salva pela hotelaria. Porque na década de 80, o Michael Eisner, aliás, os meus 15 anos na Disney, eu tive o privilégio de ver de perto a cabeça do Michael Eisner e do Bob Iger, que ainda voltou a ser o CEO da empresa. Podemos até tocar nesse assunto mais tarde. Então eu conheço, eu peguei o Michael Eisner de 95 até 2005, quando entrou o Bob Iger, e o Bob Iger já estava com o Michael Eisner lá atrás. Então eu conheço os dois, eu sei como funciona a cabeça dos dois. O Michael, ele era da época que tinham dois, era o Michael e mais alguém? Era ele e o Frank Wells. O Frank Wells faleceu num acidente de helicóptero, ficou só ele. Tinha um problema de ego também aí, com o Michael Eisner era como o Walt Disney, né? O Roy, que era o financeiro, era mais simples, mais tranquilo. O Walter tinha um ego bem grande, já tem, a gente pode falar sobre isso também. O Michael Eisner, quando veio para a empresa, trazido pelo sobrinho do Walt Disney, o Roy Disney Jr., que eu conheci, que era filho do Walt, conheci, o Roy Disney Jr. Que legal. Foi ele que trouxe de volta. A Disney estava para falir na década de 80, só para vocês saberem. Existe um livro famoso chamado Storming at the Magic Kingdom, Tempestade no Reino Mágico. Dificílimo de se encontrar hoje, mas se entrar no Google você encontra Storming at the Magic Kingdom. Eu li tudo para as pesquisas dos meus livros e tal. E o que aconteceu? A Disney estava a falir. E aí o sobrinho do Walt Disney, filho do Roy, era um dos grandes acionistas da empresa na época, isso década de 80, e ele falou o seguinte: a gente precisa salvar a Disney. E os outros membros do conselho, os conselheiros da Disney, falaram, mas como que a gente vai fazer? Ele falou, só tem uma saída. A gente precisa trazer de volta para a Disney duas cabeças. Uma como o meu tio, o Walt, que era gênio criativo, e um gênio como era o meu pai, financeiro. Caraca. É de arrepiar. Aí é aí que chegam no Michael Eisner, que na época era o presidente da Paramount Pictures, então era um cara muito criativo. Sim. Filmes como Indiana Jones, então ele era o bambambam na época lá. O Roy Disney Jr. disse, esse é o cara, esse é o Walt, esse é o meu tio, precisamos trazer ele pra cá. E falou, e o Frank Wells era da Warner Brothers, financeiro da Warner Brothers. Um CFO. Isso, CFO. Aí o Roy falou assim, esses são os dois. Só que o que aconteceu? Na época, os conselheiros tinham dúvidas. Por quê? Porque eles disseram assim, não, a gente sabe que o Michael Eisner é muito bom, mas ele só entende de cinema, da Paramount. Nós vamos trazer um cara para a Disney que não é só cinema, é cinema, licenciamento, parques que eles não entendem nada. E foi o Roy Disney Jr. que simplesmente bateu o pé e falou, não, mas vai ser impossível encontrar um executivo que tem experiência em parques, em licenciamento e cinema. Nós nunca vamos ter. Esse é o cara. E trouxeram os dois, e uma das primeiras ações, eu estou dando essa volta para chegar na hotelaria. Quando o Michael entrou, né, assumiu a empresa, ele foi ver o que estava acontecendo, principalmente nos parques, o que estava acontecendo.
e ele percebeu que os hotéis eram poucos e só de luxo. Aí ele perguntou para os executivos, vem cá, e por que a gente está tão ruim aqui, as coisas estão tão... Não, porque a gente é Disney, né? Tá, e por que a gente só tem hotéis de luxo aqui? Eu falei, não, porque a gente é Disney. E os concorrentes só têm hotel de luxo? Não. E aqui em Orlando só existe hotel de luxo? Não. Longe disso, né? Porra, meu. Aí foi o Michael Eisner que começou a revolução. Quando você vê um All Stars, vê um Caribbean Beach de moderados e tal, tudo isso foi Michael Eisner. Ele que criou as categorias, ele vai dizer Ele falou, assim. não, eu preciso de mais hotéis. E aí ele explicou o motivo, que aí é bem legal. Ele considerava um parque temático como um monstro. E ele falava assim, um monstro tem muita fome. Olha na câmera ali. Um monstro tem muita fome. E se ele ficar com muita fome, ele morre. Que é o que está acontecendo com a gente aqui. Estamos quase morrendo. Por isso que me contrataram para eu ressuscitar o monstro. Então, a gente precisa de muitos hotéis. A gente precisa de muitos quartos. Para encher esses quartos e a gente poder alimentar o monstro. Quanto mais gente eu tiver dentro dos hotéis, mais fácil será para que eu crie várias estratégias para ele entrar uma hora mais cedo, sair uma hora mais tarde, e eu ter ele ali na boca para ele alimentar o meu monstro. Senão meu monstro fecha, senão meu monstro morre. Tipo, o monstro tem mais apetite do que eu tô conseguindo criar de apetite pra Isso aí. ele. Isso Tipo indica isso. também outra coisa, que parques é um negócio muito difícil de dar lucro. O que tu acha que no Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes, nós temos 5, 6, 7 parques? E olha lá. Porque não é fácil. Não é um negócio fácil. Não é um negócio fácil. Você precisa ter estratégias, né? Essa estratégia de hotéis, se você parar para pensar, todos copiaram a Disney. Sim. Todos, sem exceção. Inclusive no Brasil, Sim. pode até dizer que foi que não teve a ideia de cópia, não tem nenhum problema. Mas se você for nos grandes resorts brasileiros, né, os parques brasileiros, eles perceberam isso. Eu estive agora na Ásia, em todos os parques, revisitando parques da Disney e da Universal. Todos têm estratégia de hotelaria do lado. Então, não adianta. Se no Brasil alguém quiser fazer um parque temático, me ligue, porque primeiro eu vou falar o seguinte, ó, não é simples, não é fácil, mas precisa ter estratégia. O pessoal acha que é simples. Também o Brasil é um país quase que continental, Exato. cara. Sim, Tipo, você tem que dar a possibilidade das pessoas conseguirem ir até ter acesso àquilo ali. Aqui no Brasil tem vários exemplos disso, assim, tipo, interior do Goiás, Goiânia, Sul e tal, tem exemplos que tem que ter uma boa hotelaria próxima. Sim. E aí vai na experiência do cliente, e aí vai. Você garante a experiência completa. Porque você imagina, você tem um investimento enorme, milionário do dia ali para poder manter aquele parque ativo. Aí você trata bem o cliente, mas chega no hotel, ele é maltratado, chega no hotel, ele não come direito. Passa mal porque comeu mal, você acha que ele vai culpar? Ele vai culpar aquela viagem que ele fez lá pro sul, porque foi ruim, a experiência foi ruim naquele parque lá e tal. Mas se ele tem se você consegue tentar garantir, é difícil, né? Exato. Mas tentar garantir que ele tem a experiência boa, completa, você tá cobrindo todas as frentes, entendeu? Inclusive com o transporte, do aeroporto pro hotel, do aeroporto pro parque. Sim. Até isso eles se preocupam, tipo assim, eu não vou deixar o cara passar perrengue cheio de mala. Agora, hoje em dia, não tem mais, né? Mas tinha, óbvio que as coisas mudam. Exato. Sim. Mas isso foi pensado na época para que, até isso, até essa locomoção, ela vai ser de qualidade, eu vou tentar garantir essa melhor qualidade para você. Isso é muito sinistro, não? Não, sinistro. Então, resumindo a tua pergunta, eu fui longe para dar um contexto para o pessoal entender, né, da importância dos resorts. Então, eu tinha essa importância de essa vender, missão, de lotar. Só que era assim também, né? Na minha época, o grau de ocupação da Disney era acima de 95%. Apesar de a Disney nunca falar em números, isso é um número que eu estou falando baseado em experiências, no que se escreve antes. Eu tinha casos de uma agência, um operador grande, gigante, me ligar e falar, pô, eu preciso de um quarto lá em Orlando. Pô, não tem nenhum. Caraca. Então a ocupação é bem alta. Era na época, ainda é. Sim. E essa ocupação salva quem? O monstro. Os parques. Então essa estratégia de hotelaria foi o Michael Eisner que implementou, né? E copiaram não só as empresas, como a Disney começou a fazer isso nos parques. Por exemplo, Paris cometeram um errinho,
quiseram copiar e colar a mesma estratégia. Só que se esqueceram de um detalhe. Você não pode copiar e colar sem ajustar algumas coisas. Sim. Então, o que aconteceu com Paris? Só para vocês possam entrar nesse assunto. Claro. Então, Paris foi o seguinte, bom, vamos fazer a mesma coisa. Abrimos o parque e jogamos um monte de hotel em volta. Só que tem um pequeno detalhe. Pequeno aí, naturalmente, de propósito. O detalhe é o seguinte. O Parque de Paris fica 40, 50 Sim, não fica em minutos, Paris, né? Ele fica até em outro lugar ali. Então, onde está o erro? Quando abriram o parque, era parque para um dia. Beleza? Aí eu crio aqui uma estrutura de quase 7 mil quartos, que são muitos quartos. Sim. Pô, é quarto pra caramba, 7 mil quartos é muito quarto para um parque, na época. E o que acontece? Se eu tenho um parque só para um dia, por que eu vou para Paris por uma semana, fico nesse hotéis aqui ao lado do parque de um dia, beleza? Aí todos os outros dias eu vou para Paris para ver as atrações de Paris. O que aconteceu? E com milhões de opções em Paris, né? Milhões de quartos de frente para a torre. Claro. O que aconteceu? Ficou vazio. O cara ficou em Paris. É. E aí, você não pode simplesmente pegar e falar, não, coloca hotéis em volta que a gente enche. Não é tão simples assim, não. Sim. Para um parque de um dia. Para um parque, beleza? Então, foi aí que entrou o desespero. Foi, bom, precisamos resolver isso. Como é que a gente resolve? Nós precisamos que esse destino não seja só um dia. É aí que entra, né, o Walt Disney Studios depois, a área noturna, o Disney Springs deles, a área de varejo, né, de compras no shopping, né, Marne Lavalée naquela área lá, etc e tal. Então você não pode simplesmente copiar e colar. Não, a ideia é essa, tem que ter hotelaria, nós precisamos analisar todo o contexto, todo o cenário. E a escolha de Paris, só para terminar esse assunto aí, para quem está nos ouvindo, né? Muitas pessoas perguntam, o que a Disney foi fazer em Paris? Foi o Michael Eisner, na verdade. Foi o Michael Eisner que fez. Esteve por volta. Tem até vídeo da inauguração lá, uma polêmica e tal. Então perguntaram, o que a Disney vai fazer em Paris se francês não gosta de americano, americano não gosta de francês, pô, o clima de Paris, frio, etc e tal. Mas que coisa, o que foram fazer lá? Fala-se que havia vários países interessados, entre eles Espanha e França. Espanha e França eram os que estavam mais próximos das negociações. E o que aconteceu? A França venceu principalmente porque o governo prometeu colocar uma estação na porta da entrada do parque. Para quem conhece o parque sabe, é literalmente na porta. Dentro da parada. Não tem nem trenzinho. Para quem não foi ainda, né? Não tem nem trenzinho. Você desce, eu fui de Londres a Paris, assim, desci na porta, literalmente, do parque. Você sobe a escadinha e já está o parque na tua frente. Porra, como é que tu vai dizer não? Ah, mas a cultura. Porra, sabendo que distribuição no parque é tudo. Como chegar ao parque é tudo. Sim. Entendeu? Uma estação que vai conectar com praticamente toda a Europa, do cara chega ali no parque. Não tem como o Michael Eisner dizer não. Não tem contra-argumento. Não tem. Você foi de Londres para lá direto de trem? 3 horas. O que vai por baixo, né? É absolutamente impressionante. E de Charles de Gaulle, se eu não me engano, tem metrô. Direto também. Então, assim, a viabilidade de você chegar ao parque, mesmo que tenha uma conexãozinha ali, você vai trocar de um metrô para o outro. Ela é gigantesca. Então, esse foi um dos principais motivos pelos quais aprovaram Paris. E outro também é terras. A Disney aprendeu com o erro da Disneylândia, que não tinha mais terras para aumentar. A maioria desses parques, quando a Disney abre, sempre tem alguma coisa na manga ali. Sim. Para precisar crescer. E já deles, né? Já tem a terra vazia ali, mas já deles. Exatamente. O Orlando é um grande exemplo disso, né? Entendeu? Ainda tem muita terra ali, eu não sei qual o percentual, mas ainda tem muita coisa ali de oportunidade em Orlando, né? Tipo, construído se você for olhar no Google Maps, você vê o construído. Parece que o parque é pequenininho, né? Assim, só isso aí, o Magic Kingdom. Tranquilão. Falam mais ou menos 33% de área de preservação. Né? 33% foi usado e ainda tem mais uns 30% se precisassem usar. Então o dobro, então. Tipo, Nossa, tem o dobro, dá pra fazer de novo, surreal. tudo de novo que tem ali. É sinistro, é muito tempo. Sinistro. Espero que a gente um dia veja isso, né? Esteja aí pra ver.
E aí, é ótimo, assim, a sua história é uma história realmente impressionante, né? E aí teve um momento da sua vida que você começou a educar as pessoas, tanto profissionais quanto normais, seja empresário ou não, ou profissional mesmo da área, a aprenderem experiência do cliente, né? A irem para um método que você adquiriu nesses anos aí trabalhando na Disney. E como virou essa chave? Como é que foi a criação do seu negócio hoje em dia? O que você faz aí para as pessoas? Como é que muda a vida das pessoas hoje? Excelente. Então, como eu fui professor da Universidade Disney, que é outro grande privilégio, né, que eu tive, eu queria, quando eu saí do Brasil para os Estados Unidos, eu coloquei como meta de que eu queria dar aula na Universidade Disney. E o processo da Universidade Disney, não sei se vocês sabem, é super difícil. Não. É aberto para os 77 mil colaboradores que trabalham lá em Orlando. 77 mil depende da época, mas é um número recente, bem próximo da realidade, depende da temporada e tal. 77 mil. Então, quem quiser ser professor da Universidade de Disney, a cada 2 anos, dependendo da época do ano, eles abrem o processo e isso leva 6 meses. Então, sempre sonhei em ter um instituto. Eu sempre quis ter um instituto, eu sempre quis ter o meu negócio depois de vários anos no mundo corporativo. O mundo corporativo é maravilhoso, sou muito grato, mas chega um momento que você quer ter o teu negócio. Sim, então eu já estava me preparando isso há muito tempo. Então, ter dado aulas na Universidade Disney, o único brasileiro, na verdade, que dava aula na Universidade Disney, era algo que eu queria muito, era algo que eu trabalhei bastante para isso, né? Aí entra o quê? Preparação. Quando eu estava no Brasil, eu tirava minhas férias, ia para Chicago, visitar a casa onde ele nasceu, pegava trem para seguir os passos que ele fazia. Quando era executivo da Disney Brasil, tirava férias para fazer isso. Tá? Ia para Marceline, para a fazenda onde ele se inspirou, no Main Street USA, de todos os parques, com exceção da China, que eu vou perguntar pro Bob Iger, quem foi que autorizou tirarem Marceline de lá da China. Vou perguntar para ele, primeira oportunidade. Vou perguntar. Fui para Kansas City pesquisar sobre absolutamente tudo. A Juliana também fez esse trabalho para escrevermos o Ubi Iwerks, que foi o último livro nosso. Ou seja, eu viajava, tirava minhas férias, meu tempo, com meu próprio para aprender. Exatamente. Por quê? Porque eu sabia que dar aulas na Universidade de Disney, o principal curso da Disney se chama o quê? Quem vocês sabem, né? O principal curso da Universidade de Disney se chama... É o Traditions. O inicial. Ufa! Yes. Ufa. Traditions. Olha, o nome diz Tradições. Eu falei, Claudemir, esse curso deve ser sobre a vida dos caras. Esse curso deve ser sobre o legado dos caras. Esse curso deve ser sobre... O que eu fiz, durante 5 anos, antes de mudar para os Estados Unidos, eu comecei a estudar. E eu sabia que ia para os Estados Unidos. Mudei minha senha no primeiro dia de trabalho, em 1995, aqui em São Paulo, quando eu estava em São Paulo, e coloquei Orlando 2000. Mudei minha senha de tudo que eu tinha na época lá, Orlando 2000, Orlando 95. Era o objetivo. Então, qual que é a dica que eu dou, pessoal? Tem um sonho, coloca ele no papel. Cara, sério. As minhas senhas são todas dos meus sonhos. Mas é óbvio que isso deve todas ser. É isso aí. Sonhos. Todas. Gente, eu vou mudar todas as minhas senhas a partir de agora. Sem exceção. É isso aí. Sem exceção. Muda as tuas senhas, né? E por momento, essa eu posso falar, teve um momento assim que eu queria melhorar minha saúde. No ano seguinte, era Saúde 2022. Boa. Era essa, sério? Juro por Deus. É isso aí. Pra todo dia eu digitar aquilo ali. É isso aí. Em tudo. Gente, genial. Vou mudar todas as minhas senhas agora. E esse processo, na verdade, ele é mais para te lembrar do teu sonho, né? Não adianta o cara colocar o sonho lá na senha e não correr atrás. Então o diferencial tá aí. Não cai no colo. Não cai no colo. Então quando eu cheguei aos Estados Unidos, isso tem a ver com o meu instituto, falando por que eu fiz essa preparação. 2 anos depois eu apliquei. Dos 77 mil de hoje, seria aproximadamente umas 8 mil pessoas aplicaram. Leva 6 meses, são 6 etapas, e eu fui um dos 25 no meio de 8 mil candidatos. Adivinha onde eu nadava de braçada durante as entrevistas, durante todo o processo de chegar na final lá e ser professor da Universidade Disney? Sobre a história.
Óbvio, meu. É. Quando você tava para conversar com os caras, falava que eu já fui em Marcelino tantas vezes, já conheço a casa onde ele nasceu, sei o quarto onde ele nasceu, por que ele nasceu lá, porque não dava para levar para o hospital. Pô, peguei trem, fui para Tóquio, fui para Paris, fui para... Pô, fui para tudo, eu investi para estar aqui com vocês. Hoje vocês me deram essa vaga de professor. Qual é a parte que vocês não estão entendendo Eu aí? investi pra estar Porra, aqui. meu, 5 anos me isso aí. preparando. Aí o pessoal acha que não, as coisas É acontecem isso da aí. noite por dia, que as É. coisas são... Não, tem que se preparar, tem que fazer uma preparação, entendeu? É isso aí. E o ter ensinado na Universidade Disney e no Disney Institute como professor convidado, é óbvio que atrai a atenção das grandes empresas no Brasil e no mundo para saber quais são os segredos da Disney. É. E eu sei praticamente todos. Entendeu? Você contou alguns segredos É. pra Disney também, né? Contou alguns segredos pra eles. Eu sei vários segredos de como você pode aplicar essa metodologia, que a maioria da metodologia é comportamental. Essa é a parte melhor. Imagino. Muita gente acha que precisa investir para colocar uma cultura Disney na empresa. Na verdade, a maioria dos conceitos da metodologia Disney, a maioria é comportamental. Você entendeu aquilo lá, pois isso faz sentido, dá para a gente aplicar aqui, você aplica no dia seguinte, sem nenhum centavo. No dia seguinte. Sei lá, Só com mudança, só com mudança. Uhum. Por exemplo, um grande cliente meu, concessionária, a gente elevou o número de vendas exponencialmente por causa de uma dica do treinamento de atendimento ao cliente. Por exemplo, a Disney não fala com criança de cima para baixo. Certo? Baixa no Sim. nível dos Sim, olhos. sim. Beleza? Né? Então, cheguei pro cara e falei, eu quero ver os seus vendedores final de semana. Aonde eles estão? Pô, fui numa concessionária e adivinha, quem que vai comprar o carro no final de semana? Em geral, o pai, a mãe e os filhos. Sim. Isso aí. As crianças totalmente ignoradas. Toda sem exceção, porque o vendedor na cabeça dele pensa o seguinte, quem vai comprar o carro é o Rafa O e dinheiro a é aquele esposa, o ali, dinheiro é é. dele, não é do filho. Então, pô, por que eu vou me preocupar com o filho? Falou, opa, então na Disney não funciona assim não, eu vou te mostrar como é que funciona lá. Não ignora a criança não. Não ignora a criança não. Aí eu falei para ele, pede para o teu vendedor, deixa eu treiná-lo, né? Explicar para ele, né, que se baixar ali, falar com o pai, com a mãe, mas em seguida não ignorar a criança, baixar, olhar no nome, perguntar qual é o seu nome. Camila. Camila, tudo bem, Camila? Tudo bem. Você veio comprar o carro do papai e da mamãe, não é mesmo? Vim. Você gosta de carro? Adoro carro. É mesmo? Pois você está no lugar certo. Está vendo todos esses carros aqui, nesses mostradores aqui, tudo isso aqui? Nós vamos entrar em todos, Camila. E você vai escolher o carro do papai e da mamãe. Já era. Vendeu, já era, meu. Gente, Já que era. isso. Já era, meu. Não Vem tem com conversa. Conversa, que a Disney não sabe, entendeu? Agora, qual é o erro das empresas e dos empresários e dos líderes? Ele aprende isso que eu acabei de falar, aí ele chega lá na concessionária e ele dá ordem. A partir de hoje, todo mundo aqui que vende carro vai baixar para falar com a Camilinha que vai chegar aqui. Já era, também. Já era também negativamente. Porque se o cara não comprar a ideia que faz sentido isso que eu acabei de contar, Sim. Sim. eu vou precisar falar para ele todo dia, ele vai esquecer. Mas na hora que ele comprar essa ideia, eu não preciso treinar mais. É. Então, estou te dando um exemplo para vocês, assim, básico do básico, de quão fácil é fazer isso, desde que se faça da forma correta. Vendendo essa ideia para o vendedor, para ele falar, mas isso faz sentido, Claudeli. Sim. Faz sentido, você não ignorar a criança? Faz. Acabou, meu. Toda semana o cara vai estar lá fazendo isso, sem precisar de muito treinamento, porque ele já viu que era um erro ignorar aquelas crianças. É fantástico, é simples, Cara, é sinistro. é sinistro. Chega a ser sinistro. Chega a ser sinistro. Essa é a verdade. Eu já participei de algumas palestras, já fiz alguns cursos, a gente já fez, Sim. o Rick também já fez comigo.
Só que quando você vê na prática funcionar, você fica assim, tipo, né? Caraca, cara. Sim. Como é que uma coisa tão simples, realmente, tipo, é uma coisa que a Disney, a gente acha normal, porque a gente frequenta a Disney e acha Sim. normal. Mas você aplica, qualquer negócio você aplica. Eu acho que qualquer método da Disney de encantamento, tal, qualquer um, ele se aplica em qualquer tipo de negócio aqui no Brasil. Seja, cara, você tem uma padaria, você tem qualquer Sim. parada, você vai conseguir fazer diferente. Porque você está lidando com seres humanos. Então, não tem diferença. Encantamento ao cliente é você ir realmente em busca dessa excelência, em busca de querer realmente atender aquele cliente, seja uma criança, seja um adulto, seja quem for. Então, a nossa empresa tem essa preocupação de levar treinamentos, palestras, imersões sobre esse tema de encantamento ao cliente. E é óbvio que nós temos também outra coisa espetacular, que você já sabe qual que é aquela viagem que nós fazemos. Outro sonho que a gente vai realizar. Manifestando aqui pro universo. Essa viagem que, por eu ser apaixonado pela história do Disney, né, e ter a única trilogia no mundo, é um privilégio falar isso, com a boca cheia, mas falo mesmo. Única trilogia do mundo. É isso aí. Você vai ter vários autores que escreveram sobre o Walt Disney. Você vai ter só um que escreveu um livro sobre o Roy, mas sob o ponto de vista de negócio, que foi o Bob Thomas, mas como biografia do Roy, Roy Disney é única no mundo também, escrita por mim, e eu e a Juliana fizemos agora o Ub Iwerks. É a trilogia dos 3 gênios que trouxeram a empresa aos 100 anos. Sim. Para comemorar os 100 episódios de vocês aí, viu? Que foi o gênio criativo Walt Disney, vinha com as ideias, mas ele não era um grande desenhista. Então, Ub Iwerks é o cara por trás disso aqui. No livro nosso a gente conta em detalhes. O cara fazia aproximadamente 700 desenhos por dia, à mão. isso? É porque era uma época que tinha que fazer Na assim. mão, né? Senão- Mas 700. 700 por dia? A média era 100. O cara que era bom fazia 100, fazia 700. Ub Iwerks, né? Então o Walt Disney vinha com a ideia, quem realmente desenhava era o Ub Iwerks e quem financiava tudo, corria atrás dos bancos para pedir dinheiro emprestado era o Roy. Então era um gênio criativo, um gênio da animação e um gênio financeiro. São esses 3 que fizeram a Disney chegar aos 100 anos, depois de muitos perrengues, para usar uma expressão popular. Porque os caras sofreram, né? Muita gente não sabe, mas o Walt Disney faliu 3 vezes antes dos Sim. 23 anos de idade. Bizarro, né? Sabemos. 23 anos de idade. Muitos livros falam só em 2 falências, são 3. Então, é uma história absolutamente extraordinária. As empresas não chegam a ser centenárias por acaso. Sim. Então, quando alguém, por exemplo, fala assim, mas eu fui na Disney, o atendimento foi bem fraquinho. Não, olha, entendo perfeitamente, são 77 mil colaboradores, vai acontecer, já aconteceu comigo, já tive atendimento não muito bom na Disney, como provavelmente você que está nos ouvindo aqui, mas você não pode dizer que a empresa não presta mais, que não vale mais nada, que a Disney, meu Deus do céu. Você não está sendo consciente. Uma empresa centenária, esse rapazinho aqui erra, mas eles precisam ir acertando e melhorando, e eu confio na empresa que precisa realmente melhorar em vários aspectos. Mas será que não é porque o erro também ele é muito mais, ele tem uma proporção muito maior do que o... Porque assim, aconteceu um erro dentro de um parque, com um atendimento, mas aconteceram centenas de acertos. Sim. No mesmo dia. Sim. Sim. Com a mesma pessoa, centenas de acertos. Só que aquele erro ele cresceu, talvez seja normal de ser humano, né? Ver o erro como o pior problema, mas tiveram centenas de acertos naquele dia ali. Que às vezes você nem percebeu, você nem agradece o acerto, né? Às vezes, tipo assim, a pessoa fez uma gentileza, você passou direto e nem agradeceu. Pô, a pessoa fez uma gentileza. Sim. Sabe? Tipo... Às vezes é uma parada que você nem cogita, tipo um lixo na rua, Isso. na Main Street ali. Isso. Podia estar cheio de lixo. Exato. E às vezes você deixou de ver um papel de bala ali, porque 5 segundos antes, o cara da limpeza que tu não sabe nem de onde ele surgiu. Que é cronometrado o tempo dele entendeu? lá tirar. Ele pegou e tu nem viu. Eles têm um estudo, a Disney, que fala que para cada erro você precisa de 37 acertos. Tem um estudo sobre isso? Sim. A gente fala isso nas nossas imersões. A gente chama isso de momentos mágicos e momentos trágicos.
A Disney usa a palavra trágica. Caraca. Um erro, qualquer erro que seja. Um papel no chão é um erro trágico. Então ela diz que para cada erro você precisa de 37 acertos. Os gurus falam em 5, mais ou menos. Se for nos livros de marketing, eles vão falar aproximadamente que para cada erro você precisa de 3, 4 acertos. Eu gosto mais do da Disney, que a gente precisa de 37 acertos para corrigir um erro. Então é surreal, mas é verdade. É verdade. Posso dar um exemplo. Vamos supor que você vá para um hotel de luxo. Check-in maravilhoso. Cama maravilhosa, comida maravilhosa, campo de golfe maravilhoso, piscina maravilhosa, spa, coloca 37 itens aí maravilhosos, tá bom. Vou ter uma reunião na parte da tarde onde eu vou decidir alguns milhões de dólares. Entro na internet, a internet tartaruga. Já era, meu. Sim. Toda a experiência acaba ali. Então, precisamos tomar cuidado com erros. Isso quer dizer que a Disney não erre? Não, ela erra. Só que por ela ter ciência de que esse erro pode custar muito caro, ela erra menos do que os outros. Então a questão não é errar. Você pode errar como eu, como todos nós. Errar menos que o teu concorrente, entendeu? Errar menos. E quando a Disney erra, ela tem uma outra regra, que ela fala, corrige imediatamente. Sim. Não adianta, ligue para o nosso telefone que vai resolver, manda uma carta, já era, já estou possesso contigo, tu ainda vai criar um processo para vocês resolverem o problema que é de vocês. Então, para cada momento trágico, você precisa de 37 momentos mágicos para recuperar a sua reputação. Se vira nos 30 e evita errar. E se errar, corrige rápido. Corrige rápido. E deve ter método também para cada erro deve se transformar num método, uma documentação, né, para que aquilo não aconteça novamente. Incrível, né? Olha, faltou ar aqui, hein? É uma aula. Essa aula aí... Esse episódio tá uma aula. Essa aula, eu te agradeço por dar essa aula pra gente. Um privilégio estar aqui com vocês. 100 anos de Disney, 100 episódios. Que mais melhor impossível. Eu quero que você fale mais um pouco do Instituto, um pouco do que tem hoje de cursos, de possibilidades, né? Eu queria dar um presente também pro Claudemir. Opa, né? Presentinho. Tem um presente pra ele aqui, ó. Presente aqui? Vamos ver. Lembra não? Presente aqui, ó. Faenga oficial aqui, ó. Faenga e a Ana, um beijo pra Faenga. Um beijo pra Faenga, um beijo pra Ana. E um beijo pra todo mundo da Faenga também. Isso aí. Melhor padaria aqui no Rio de Janeiro, fica aqui na Barra da Tijuca, entrega pra todo mundo, maravilhoso. Ela fez, sabe o nome do negócio que tem aí? Eu vou te falar aqui o que é. Cinnamon Roll. Pô. Nossa! Aí, ó, viu? Presente da Ana pra você. É o Magic Kingdom. Aqui, ó. Estou sentindo o cheirinho. Presentão aqui, ó. Tá excelente. Aí, ó. A caixinha dela aqui também. Tá aí a caixinha, né? Para o pessoal ver aí. Excelente. Obrigado, viu? A gente que agradece. Um beijo pra todo mundo. Vamos falar um pouco do Instituto agora? Sim, pra gente com saber certeza. O que tem lá no Instituto de legal, como é que as pessoas acham. Aqui, ó. Bota aqui do ladinho do Instituto. Isso, lado do Pronto. O que tem lá no Instituto, cara, de curso? É online, é presencial? A gente sabe que tem online e tem presencial. Né? A gente já sabe que a gente conhece, mas quem está em casa precisa conhecer. A gente tem vários programas presenciais e depois da pandemia, um negócio que cresceu muito no Seeds of Dreams, foi o lado positivo da pandemia, são os eventos online. Vários eventos online. A gente vai ter um agora em janeiro sobre psicologia positiva. A gente também é a única empresa que conecta os dois temas, o Walt Disney, filosofia Disney e psicologia positiva. E por quê? Porque eu tenho mestrado e doutorado nessa área dos Estados Unidos e eu estava na Disney quando eu fiz o doutorado em psicologia positiva e é óbvio que eu vi várias analogias que você não vai ver a Disney dizendo que fez aquilo lá. Sou eu que tirei essas conclusões. Eu e a Juliana agora. A Juliana também fez pós-graduação em psicologia positiva. Então a gente faz um programa absolutamente espetacular, onde eu falo muito dessa parte comportamental. É muito mais do lado humano, mas a gente traz um pouco de Disney. Você pega a missão, o propósito da Disney, nós criamos felicidade. A ciência da psicologia positiva, ela fala
uma das palavras-chave da psicologia positiva é a ciência da felicidade. Então tem absolutamente tudo a ver. A gente também, principalmente a Juliana, traz muito o lado de que uma empresa não pode atender os clientes bem se os colaboradores não estiverem bem. Eu e um amigo meu chamado William Caldas, a gente usa muito a expressão seguinte: se você quiser dar show da porta para fora da sua empresa, você precisa dar show da porta para dentro da sua empresa para os seus funcionários. Se você quiser dar show da porta da sua empresa para fora, vai ter de dar show da porta para dentro. Porque é uma consequência, esse atendimento ao cliente, esse encantamento ao cliente. Né? Eu sempre digo o seguinte: um colaborador infeliz não tem como fazer um cliente feliz. É uma consequência orgânica. Orgânica. Um colaborador desengajado não tem como... Entendeu? Então é uma preocupação, não estou falando que seja fácil, é super difícil para qualquer empresário. Sim. Mas precisa ter essa preocupação. Precisa arrumar a minha casa antes de eu ter convidado entrando na minha casa. Então eu preciso cuidar dos meus funcionários. Preciso arrumar um jeito de cuidar. Porque você não tem como encantar cliente externo se o cliente interno não estiver encantado. Então esse é um dos cursos que a gente tem. Janeiro tem cursos gravados. Às vezes o pessoal fala, mas nessa data eu não posso. Entendeu? Tem online. Tem online. Entendeu? Quem quer faz. Quem não quer fica inventando um monte. Não vou porque nessa data eu não vou estar. Conversa fiada, meu amigo. Conversa fiada. Atitude, tem que ir lá e fazer. Atitude, não quer mudar? Atitude. Deixa eu fazer uma pergunta sobre o atendimento. Pela sua experiência lá, e hoje por você ensinar isso aqui no Brasil, atendimento ao cliente e experiência elevada dos clientes para as marcas. Qual é a sua percepção? Eu tenho uma percepção sobre isso um pouco formada, que é uma ideia minha, mas eu tenho a percepção que o Brasil, a gente tem um nível de atendimento ruim no Brasil. Quando você vai para outros locais, e principalmente nas grandes capitais brasileiras, quando você vai para o interior, a sensação que eu tenho é que melhora um pouco. O interior parece que é um pouco diferente. Mas quando você está nas grandes capitais, parece que você tem a sensação de que você não é totalmente entendido. Aí você viaja para Disney, você é totalmente bem atendido, você fala, não, aqui é um paraíso, maravilhoso, mas porque aqui também é bem ruim. Eu digo assim, é óbvio que tem exceções e tudo, mas eu digo que a média não é boa. Você tem essa sensação? É uma generalização que a gente faz, né? O que eu faço, o que você faz, depende muito da empresa, depende muito da empresa que você vai, depende muito do segmento que você vai, mas no geral a gente falha muito, né? Mas também há falhas lá. Então é mais para o pessoal não achar que a gente acha que tudo é perfeito, né? Eu, por exemplo, nessa viagem que eu fiz para a Ásia agora, para visitar todos os parques revisitar parques da Disney, da Universal, eu percebi coisas maravilhosas e percebi coisas que a gente achou aqui, entendeu? Diferente. Eu lembro agora em Hong Kong, por exemplo, que eu amei, fiquei apaixonado por Hong Kong. Meu táxi lá no aeroporto é tudo pequenininho, não tem opção de pegar um táxi grande. Se tiver uma mala, vai a mala num táxi, você vai no outro lá, para exagerar um pouquinho aqui. Bota em cima. Internet, por exemplo, tive muita dificuldade. Hong Kong, deve ser difícil. Não, em Pequim, entendeu? Tóquio, por incrível que pareça, só no último dia eu não tive problemas. E estou falando de hotéis, entendeu? Que era para ter internet boa, né? Pequim, ia ficar no Four Seasons, e a internet não funcionava. Então, assim, pode acontecer, né? Não é regra, mas a gente observa tudo isso, né? Uma área, por exemplo, que eu acho que precisa melhorar muito é a área da aviação, né? Que eu vim dela, que eu sou apaixonado por ela. Eu acho que a aviação realmente, cara, chega a dar dó, às vezes, o atendimento. De uma forma generalizada. Sim. Né? Às vezes é por falta de concorrência, você não tem tantas concorrentes, né? Então você acaba naturalmente diminuindo um pouco esse serviço, mas é raro você ver entrar num avião e ter um atendimento e falar, meu Deus do céu, que maravilha, né? Eu até brinco com o pessoal que eu digo que na aviação o high-tech realmente é espetacular, porque você entrar num avião, ficar 16 horas no avião é um espetáculo. Um espetáculo tecnológico, né? Do ponto de vista tecnológico. Entendeu? Então, o meu ponto é o seguinte, essa alta tecnologia, ela tem que vir acompanhada de um sorriso na entrada do avião. Essa alta tecnologia tem que ter uma boa vontade ali naquele atendimento. E não é muito... Eu acho que dá para melhorar bastante. Isso porque eu amo a aviação, vim da aviação, mas eu acho que elas precisam melhorar bastante.
Bastante. Entrar num avião, pessoal, e a pessoa tá lendo o WhatsApp. Que não seja o piloto, né? Porra, Que não seja o piloto, né? Imagina. absolutamente surreal. Você está entrando no avião. Não pode um aeromoço estar lendo o WhatsApp, cara. Não pode, é um erro gravíssimo. Nenhum lugar, né? Nenhum lugar. Nenhum lugar. Tem experiência. Nenhum lugar. Estados Unidos, por exemplo, né? Negócio que me deixa doido são as lojas com campainha. Ah, tu quer me ver doido? Pra chamar, né? Tem lá nos Estados Unidos. Então, essa nossa história de glamourizar muito, eles são muito bons, maravilhosos, muitas coisas, mas tem coisas ainda meio absurdas lá. Pô, em Celebration, às vezes você vai numa loja em Celebration e tem aquele ding-dong lá. Na porta. Ding-dong. Ah, eu piro. Porque a sensação que me dá qual que é? A sensação é assim, olha, eu estou dormindo. Veio alguém aqui me atrapalhar. Você já veio me atrapalhar. Mas já que veio me atrapalhar, então toca alguma coisa para eu acordar. Essa é a sensação, ou não é essa a sensação? Realmente. Pô, mas como é que eu Diferente. vou entrar na tua loja, entendeu? Você não tá lá para me receber. É estranho, né? Fecha essa espelunca. Fecha essa espelunca. Precisar de um negocinho para ficar batendo. Cadê o rapaz lá? Tá atrás, não sei de onde lá. Fecha essa espelunca, meu. No mundo de atendimento ao cliente, você não está esperando o teu cliente. Sim, não tá preparado, né? Você não tá preparado, né? Brincadeira. Então é isso, pessoal. Eu falo mesmo. Se tiver errado, tá errado. Se tiver certo, tá certo. Pode ser Disney, pode ser quem for. Pode ser em Celebration. Não faz sentido isso aqui, meu. Não faz nenhum Realmente, eu nunca sentido. tinha pensado nisso, no sininho. Mas Isso, faz total sentido. eu vejo isso em filme dos anos 90, tem muito isso. E é né? tão ruim o Então. sistema que ele toca na entrada e na hora que tu vai embora. Porque ele não consegue detectar. Ela tá saindo. Pô, devia arrumar um mais moderno para só na entrada. E na saída, não. Pô, toca de novo na saída. Realmente. Porque ele é burro. Brincadeira. Ai, senhor. Muito bom. Surreal, pessoal. Como é que a tua empresa ou a sua empresa, não importa o tamanho. Outra coisa que eu quero falar pro pessoal, né? Essa mania que a minha empresa é pequenininha. Porra. Se a tua empresa for pequenininha, as chances de você encantar o cliente são gigantescas Maior ainda, maiores do que a da Disney, por exemplo. Sim. Essa mania de empresário pequeno vir com esse papo para mim, mas eu não sou a Disney. Mais uma razão para você fazer melhor do que a Disney, porque tu tem condições de customizar algo para um cliente que uma Disney jamais vai conseguir E fazer, você meu. testa rápido ali, tudo muito Mas mais é rápido, óbvio. né? Menos custoso, mais Óbvio. rápido. Vem com essas histórias, não, eu não sou a Disney, eu não tenho um castelo para encantar cliente. Arruma um castelinho lá que você vai fazer o negócio do cliente encantar. Tudo conversa fiada. É tudo conversa para justificar por que a pessoa é medíocre. Ponto. Assinado Claudemir Oliveira. É isso aí. Vai lá e faz com o que você tem, meu. Empresa pequena, média, grande, não importa. Essa história de mas eu não sou a Disney é um erro gravíssimo que as pessoas têm. Imagina, quanto menor você for, maior a sua possibilidade de encantamento. Sim, certíssimo. Afinal de contas, a agilidade de um beija-flor não pode ser comparada à agilidade de um elefante. Simples assim. É isso. Você ser pequeno tem essa vantagem competitiva no mundo dos negócios. Sim, concordo. Gênero, número e grau. Muito bom. Então o Instituto é isso. A gente fala sobre essa parte, né? Da parte de desenvolvimento humano, mais essa psicologia positiva e naturalmente que muito sobre essa parte de negócio, de como você pode adaptar isso nos seus negócios, qualquer negócio. E é focado em empresários e profissionais, todo mundo. Profissionais, empresas, a gente tem clientes de todos os segmentos. Todos os segmentos. Por exemplo, farmacêuticas, a maioria das farmacêuticas são nossos clientes. Então a gente tem clientes gigantes, clientes pequenos e tem essas oportunidades de cursos, né, online, que às vezes os custos são bem baixos, porque eu tenho volume. Sim. Então quando eu faço entendeu? Por exemplo, uma palestra minha, muitas vezes de 1 hora apenas, o cara que faz um curso meu de 6 horas, ele tem 5 horas a mais de uma palestra, e o empresário pagou minha palestra mas 50 vezes mais do que ele me pagou, mas ele está pegando até mais do que na palestra, porque a palestra, você não tem tanto tempo para expandir todo o teu conhecimento. É isso aí. Então a palestra ela tem essa característica de inspirar, é muito bom, mas você não pode se aprofundar
Sim, sim. profundamente por causa do tempo. Você não tem tanto tempo ali. Então a palestra ela serve como uma forma de instigar. Mas aí você precisa ir para um próximo passo, que é fazer algo mais substancial. Então os nossos cursos online, em geral, são de 6 horas. Às vezes fazemos durante a semana, às vezes sábados, que muitos clientes pedem para fazer sábados. E quando as pessoas não podem estar presentes, eles podem comprar a gravação também. Sim. Então a gente tem todo Ou esse... pode fazer online também, tanto presencial com empresas, como empresas online também dá para fazer. Exatamente. Reúne todo mundo e faz, né? Hoje o maior banco do Brasil, por exemplo, é nosso cliente, tudo online. Faço lá de Orlando assim. Aí, ó. Falar sobre Disney. Bermuda aqui, contando os bastidores dos 100 anos aqui. Tipo... Mas isso não é diferente da nossa empresa também, não. O Ricardo tá lá com a blusinha do vídeo, só falta botar a orelhinha. É verdade. E, o online, cara, você imagina assim, toda a dificuldade que a gente tem gera uma oportunidade. Sim. Então, os nossos negócios, meu e da Juliana, antes da pandemia, era 100% presencial. Sim. Hotéis, conferências, sempre acabou meu negócio. Da noite pro dia acabou. Eu em um mês, eu falei, não, vamos pro online. Aí abri um curso, tipo, isso em março aconteceu a pandemia, abri para junho. Eu coloquei 800 pessoas no curso online. Eu ganhei tanto dinheiro na minha vida. Foi ao vivo? Não, ao vivo. Não, por quê? Porque o meu custo... aquele café, sabe aquele coffee break do hotel que tu pagas o preço do almoço e do jantar no melhor restaurante? Hotel, segura um pouquinho, meu Deus do céu. Cara, o coffee break, cara, é altíssimo. Ou seja, os custos do presencial, eles são, assim, absurdos. Imagina. E aí eu descobri, na época, o Zoom. Sim. Né? Hoje eu uso muito, acho que é uma plataforma, e olha que eu nem sou sócio deles, mas eu nunca tive, sabe o que é você criar um treinamento, cara, no Zoom de 6, 8 horas, gravar todo ele, jogar no YouTube e você não ter um segundo de delay ou uma travada durante 8 horas. Nossa. E eu posso falar para vocês que faço isso desde a pandemia, tipo quase que mensalmente, e até hoje eu não tive um problema. Uma travada. Como é que eu não vou falar desses caras? Sim. Uma travada, tá? E os vídeos? Poder, ali tá falando ali mesmo online, quero colocar um vídeo de 1 minuto ou 2 minutos e não trava um segundo do negócio. E quando eu na época, eu queria testar. Será que eu vou conseguir entregar? Porque, o vídeo nas minhas apresentações são vitais. Sim. Porque existe uma teoria, né, que diz que quando você fala de um contexto usando imagens ou vídeos, isso é retido pela pessoa até 22 vezes mais do que você só falar. Sim. Então vocês vão notar que quando eu faço uma palestra, eu e a Juliana, é sempre conteúdo em seguida vídeos, conteúdo vídeo, por causa dessa teoria da Harvard, da Columbia, várias universidades, beleza? Então, a minha preocupação era como que eu vou entregar online algo que eu sei que é vital ter vídeos. E, a pandemia fez com que esses caras desenvolvessem. Hoje é praticamente zero a chance de dar problema. É impressionante. Não, e abriu oportunidade para as pessoas do Brasil, em qualquer lugar do mundo, né? Mas óbvio, no Brasil inteiro, consumirem o seu conteúdo, aprenderem. O cara tá lá longe de você e tá consumindo, tá aprendendo. Matou a pau. Você faz um evento, por exemplo, no Rio de Janeiro. A probabilidade de você ter pessoas só do Rio de Janeiro é gigantesca. Pode ter um que vem de Porto Alegre, um que vem de Maceió, São Paulo. Mas vai ser ali. O online, ele te abre, o cara tá até na China. Se tiver um VPN lá, ele consegue. Entendeu? Então você não pode não continuar investindo nisso. Então eu e a Juliana, a gente continua investindo nesse online porque a gente entrega e além de entregar, tem essa grande vantagem de você chegar em qualquer lugar ali ao vivo. E na época, que ainda não estava totalmente desenvolvido, eu fiz testes antes. Então eu pegava um parente lá em Alagoas, sou alagoano. Falei, tu tem uma linha de internet boa? Eu falei, não, horrível, é você que eu quero. Entra no meu treinamento. Legal. Estressou o teste. Entra no meu treinamento, tal. Aí. Aí no final perguntar, rodou tudo. É isso que eu quero. Se o pior tá funcionando, você precisa testar. É isso. Você entendeu? A gente tem um exemplo vivo. Nós fomos treinados
pela Disney estando aqui no Brasil, Sim. Exato. entendeu? Um exemplo vivo disso. Olha, senão a gente teria que ir lá para fazer, e é o mesmo treinamento. É. Mesmo de agente de viagem, o mesmo treinamento. É. E se você tiver as técnicas, Sim. se você tiver as técnicas de apresentação, que é o que eu venho trabalhando há muito tempo, você consegue fazer uma palestra online, ou seja, Ah, legal. bem interessante. É lógico, o presencial é maravilhoso, mas, sei lá, o meu banco, não tem como trazer todos os funcionários do Brasil inteiro para um local. Você, com aquilo lá, você faz e, pô, é um sucesso. Então, é importante ter os dois, o híbrido, né? É isso. Então, quem quiser achar o Instituto, é @seedsofdreams Institute, .org. né? seedsofdreams.org. .org, o site. É, o site, é. Tá. E aí a gente no Instagram, Claudemir Oliveira, Seeds of Dreams Institute, tá tudo lá. Tá. E outro detalhe importante para eles é que todos os dias eu e a Juliana publicamos coisas sobre isso que falamos aqui, sobre atendimento ao cliente, gratuitamente, o pessoal consome esse material Tanto no seu diariamente. Insta quanto do Instituto. Exatamente. É isso, então. Cara, Muito olha, eu quero bom. te agradecer muito por você ter vindo, de coração. Quero te agradecer por você ter vindo aqui, que a sua agenda é super lotada, É. né? Não é fácil. É uma agenda lotada. Eu quero te agradecer pelo que você fez pela Disney no Brasil, porque se não fosse pessoas como você, a gente não teria o emprego que a gente tem com hoje. certeza. Entendeu? Não só o podcast, a gente tem um emprego no podcast e temos Na uma agência de agência. viagem que também é um emprego, né? Sim, claro. Então, são 2 empregos que a gente tem hoje. Excelente, E excelente. são pessoas igual você que desbravaram isso aqui, que hoje torna esse caminho, né, mais acessível pra gente. Sim. Entendeu? E é o terceiro ponto também. Te agradecer que eu e a Mariana, nós nunca imaginamos sermos comunicadores na nossa vida. A gente não imaginou de você comunicador, você apresentador. E aí depois de um ano e pouco, né? Sei lá, 1 ano e meio. 1 ano e meio. Um ano e meio a gente tá entrevistando uma personalidade como você aqui. Entrevistando. É. Nunca imaginei na minha vida que eu ia falar assim, vou entrevistar uma pessoa, né? Sim. Então isso pra gente também é muita honra, muita felicidade de ter você aqui de coração. Obrigado mesmo. E que você continue propagando muita felicidade, muita experiência elevada, vamos dizer Isso aí. assim, pras pessoas. De coração, obrigado. Gratidão eterna poder estar com vocês e com todos que nos seguiram aqui. E desejar a vocês e o pessoal que está aí dos bastidores aqui trabalhando, É isso naturalmente, aí. muito sucesso. Estamos aí próximo do final do ano, né? Então eu desejo assim um ano absolutamente espetacular para vocês. 24 espetacular. Espetacular Teremos. para todos nós. E obrigado pela oportunidade e vamos estar juntos aí em vários projetos. Estaremos certeza. juntos aí, entrando de mão dada no Animal Kingdom Lodge. Aí, ó. Esse aí é o meu preferido, tá? Só pra avisar quem não conhece a gente aí. Entendeu? É isso? Recadinhos, Mariana? Recadinhos, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like no vídeo, comenta aí o que vocês acharam desse episódio maravilhoso. Comemorativo, entendeu? né? Comemorativo. E se você quiser participar do História de Orlando, manda sua mensagem lá no @História de Orlando no Instagram. Quem sabe um dia não é você aqui contando essas histórias pra gente. Show? É isso, pessoal. Então até o próximo domingo. Obrigado, Claudemir, mais uma vez. A gente Muito se vê domingo que vem. obrigada! Cadê? Abre aí, ó. Cadê? Valeu, pessoal. Um beijo. Tchau.